Como eu disse, há muitas interpretações acerca dessa passagem bíblica de Mateus 16, das palavras de Jesus. E você nota nessa escritura que o intelecto humano que traz a opinião, o parecer humano, ele causa divisões. Porque não tem como a mente trazer unidade. A minha opinião é esta acerca de Jesus. O outro diz, não, mas o meu parecer é este, a minha opinião é esta. E quanto mais intelectos você tenha, mais divisão você terá. Divisão é causada pela mente que interpreta as coisas que não podem ser interpretadas pela mente humana, mas pela mente de Cristo, pela revelação espiritual. É a revelação espiritual que traz a verdade de Deus para os nossos corações. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, veja que Jesus disse, você teve uma revelação. E a revelação era diferente de todas as opiniões do povo, dos intelectos humanos. Uns dizem que tu és, outros dizem que tu és. E a revelação veio totalmente diferente, não concordou com nenhuma opinião humana. E isso acontece hoje em dia. Às vezes, igrejas, doutrinas que não passam de doutrinas de homens, fruto do intelecto, da interpretação do seminário, da teologia, interpretam certas passagens bíblicas. Aí quando vem alguém com a revelação espiritual, choca com tudo que você aprendeu na igreja, que você aprendeu no seminário, ou com quase tudo. E as pessoas, aí que fica a confusão, porque se você não tiver acesso à revelação, se você não alcançar a revelação do Espírito Santo, você vai ficar confuso em meio a tantas vozes. Esta denominação vai pregar uma coisa, esta outra vai pregar outra coisa. Uns dizem que, outros dizem que. Então você vê que é o mesmo Jesus, mas as opiniões são diferentes. É a mesma Bíblia que está em todas as igrejas, mas todas elas divergem em suas doutrinas. Esse é um assunto muito, muito profundo. Veja que Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? E a revelação veio e Pedro disse, tu és o Cristo. Ele disse sobre esta pedra. Essa é a pedra, a revelação espiritual de quem sou eu. Aí você diz, tá, mas Pedro também não significa pedra? O nome Pedro não significa pedra? Sim. Só que a diferença entre Pedro e Jesus, porque Jesus fala assim, e eu te digo que tu és Pedro, pedra. Então, Pedro também é pedra, só que qual é a diferença entre Jesus e Pedro? A diferença é que Jesus é a pedra fundamental, como diz a Escritura, e Pedro, juntamente com todos os crentes, são as pedras vivas das paredes, não do fundamento, mas das paredes dessa grande construção, ou como disse Paulo, esse grande templo, esse grande edifício que Jesus edifica, chamado igreja. A igreja é chamada de corpo, de templo, de edifício de Deus. Tem todos esses nomes para ela na Bíblia.
Pedro disse assim: vós também, ele fala assim na sua carta, há uma pedra que foi rejeitada, porém ela é eleita e preciosa. Então ele diz: mas além dessa pedra fundamental, nós também, como pedras vivas, fazemos parte dessa equação, formando como pedras vivas as paredes desse grande edifício chamado Igreja do Deus Vivo. Então, perceba a profundidade dessa escritura. A revelação espiritual de quem é Jesus. Essa é a pedra sobre a qual. Agora, se você não sabe quem é Jesus, de verdade, se você olha para Jesus como apenas um bom homem, um bom mestre, um homem sábio, apenas isso, e não como divindade, não como o Cristo, o Filho do Deus vivo, você não tem pedra. Você não tem fundamento para a sua fé e as portas do inferno vão prevalecer contra você. Tudo que é porta do inferno vai prevalecer. Medite sobre tudo isto, porque é um assunto muito poderoso.